Está começando agora. Pode colocar o nome no chat e eu vou pôr a apresentação. Tá? Valeu, Ingrid, é isso aí. Beleza. Eu tô, assim, eu tô fechando as notas, né? E aí eu notei que poucas pessoas fizeram todas as questões. Então, eu peço para os outros que não fizeram, vai lá e faz, né? Não é que eu vou, isso vai virar nota, tá? Mas pelo menos vocês vão ter uma compreensão, né, do que a gente está falando. Então, aí se vocês tiverem qualquer dúvida e tal, vocês vêm e falem comigo. Falam, professor, estou com dúvida em tal coisa. Aí eu vou e faço um esquemão de explicação. Bom, então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Apareceu. Então, tá ali, né? As 3 primeiras questões. Então, a primeira questão, eu só queria saber qual o tema, né? E assim, quem me respondeu mais ou menos certo, que é o quê? O tema daquele texto era sobre bactérias infectando a UTI, né, de um hospital lá em Ribeirão Preto. Então, esse era o tema, né? Apareça. Isso, ó. Bactérias nocivas infectando a UTI e como controlá-las, né? Então, eles estavam pensando em como fazer limpeza e tal, né? Além disso, esse era o tema, certo? Simples assim. Então, quem me respondeu algo próximo disso, acertou, tá? Então, é isso. Né? Essa aqui acho que foi a mais tranquila, né? Dificilmente vocês erraram. E isso é bom, isso é ótimo, na verdade. Deixa eu perguntar. Vocês estão vendo a apresentação? Respondam para mim no microfone. Sim. Ok, então beleza. Bom, então esse era o tema, rapidinho, pá, pum, vocês acertaram, isso é bom, porque o que acontece? Saber o tema é importante para você se situar no texto. Você tem que saber o tema para saber, né, o que escrever sobre isso, né? Então, interessante, vocês conseguiram divisar bem, o tema foi ótimo, perfeito. A partir daqui é que houve algumas, vamos dizer assim, algumas dificuldades, né? A principal dificuldade de vocês, pelo que eu vi, foi a quinta questão. Nada mais justo, porque era mais difícil mesmo, tá? Então, aqui, né? A segunda questão era sobre quantos tipos de bactérias, né? E quantos gêneros foram encontrados. E aí, o que seria gênero, né? Então, a 2, eu acho que faltou um pouco de atenção justamente nisso. Saber que tinham 3 perguntas embutidas, né? E algumas pessoas erraram justamente por isso, né? Porque responderam uma ou outra e não responderam as 3. Então, sempre pense nisso. As questões, elas têm que ser muito bem lidas, né? Para saber quantas questões realmente tem naquela pergunta, né? Eu, por exemplo, não coloco A, B e C. O vestibular, ele faz isso, né? A, B e C. Mas eu acho que colocar, né, pergunta A, pergunta B, pergunta C, eu acho que é subestimar a inteligência de vocês. Eu acho que vocês são capazes de interpretar, né? É só ter um pouquinho mais de esforço, vocês conseguem. Bom, mas aqui, quais eram os tipos de bactérias, né? Quantos? Eram mais ou menos 138, 168 espécies de bactérias, né? E quantos gêneros? 76 gêneros, né? Então, vocês podem ver que tinha muito mais espécies do que gêneros. Mas o que isso significa, né? Afinal, o que é um gênero?
na taxonomia, né? Na classificação dos seres vivos. Então, a gente vai ver isso agora. Então, é o seguinte, gente. Como a gente tinha visto, né? Quem propôs essa classificação dos seres vivos, ele não foi o primeiro, tá? Mas é o que a gente usa hoje. Quem propôs... Professor, Fala. isso daí caiu na prova. Eu nem sabia como fazia. Se vai cair na prova? Ah, isso daí caiu na prova lá do CAED. Caiu? Uhum. Ah, tá vendo? E vocês não sabiam, né? Não. Pois então, aí que tá. Esse foi o meu erro. Essa é a parte que mais cai de classificação, nome científico e o que é um gênero, uma espécie, tá? E isso é muito importante, classificação, porque se você não entende isso, você não entende classificação. Você fica meio que boiando, sabe? Fica tudo meio decorado, né? Ah, tá, isso aqui é um gênero, ah, tá, isso aqui é uma espécie, mas o que isso realmente significa? E é justamente isso que cai na prova, né? Enem e vestibulares gostam muito, né? Então, por exemplo, uma questão muito presente no Enem ou em vestibulares é do IP. Cara, é clássica, essa é clássica. Porque o que acontece? Na verdade, você tem 4 gêneros de IPs, tá? 4 gêneros. E, na verdade, você tem, acho que 16 espécies de IPs. Ou seja, as espécies, de alguma forma, estão dentro desses 4 gêneros. E a gente vai ver como isso acontece, né? E algumas espécies compartilham o mesmo gênero. E aí a gente vai ver isso agora, certo? Vou voltar lá. Bom, então, o Linneu, ele propôs, na verdade, a separação dos seres vivos em categorias taxonômicas, tá? Em 7 categorias. No tempo dele, na verdade, no tempo dele, ele falou em 4 categorias, tá? Só que, ao longo do processo científico, a gente foi melhorando a classificação dele e a gente chegou a 7. Hoje, né? Na verdade, são 8. Tem uma acima de reino. Só que a gente não vai ver isso por enquanto, tá? Só se eu achar uma leitura para a gente fazer disso, certo? Então, quais são as categorias taxonômicas? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá? Ai, professor, tá, o que que é tudo isso? É o seguinte, na verdade, cada categoria serve como um nível de classificação. O reino é a coisa mais abrangente, tá? Como assim, professor? É onde os seres vivos mais diferentes estão englobados. Então, por exemplo, o reino animal. Cara, no reino animal, você tem um ser humano, você tem um gato, você tem uma coruja, você tem um peixe. Se você olhar para eles, eles não se parecem, mas eles têm algumas características em comum, né? Todos eles têm movimento, têm músculo, têm sistema nervoso, né? Só que nesse mesmo reino, você tem corais, você tem água-viva, você tem esponja do mar, que são outros animais que não tem nada disso que eu falei. Né? Não tem músculo, não tem sistema nervoso, não tem movimento. Mas mesmo assim está dentro do reino animal. Só para vocês terem uma ideia de como é grande, né? O filo seria a segunda camadinha, mais geral, né? E aí, cada vez que a gente vai descendo o nível, a gente vai ficando cada vez mais específico, né? Cada vez menos abrangente. Dessa forma aqui, ó, na figurinha. Tá vendo? O reino, ele é o mais power, é o que tem mais, o que abarca maior diversidade de espécies, tá? Num reino. Depois, você tem um filo, depois a classe, depois a ordem,
e o menos abrangente é a espécie. Ou seja, quando a gente fala de espécie humana, cara, ele abarca menos indivíduos e esses indivíduos compartilham mais características, né? Então, embora os indivíduos humanos sejam diferentes, eles têm tantas características em comum que eles são abarcados numa espécie só, né? Outra definição de espécie, e essa eu vou deixar escrita no chat depois, outra definição de espécie é, é uma comunidade formada por seres que conseguem se reproduzir entre si, né, formando a prole não estéril, né, fértil. Ou seja, quando um ser humano, né, ele acha outro ser humano atraente e eles têm relações sexuais, eles vão formar uma geração, né, de indivíduos que são férteis. Isso não acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, se a gente pega um chimpanzé e um orangotango, eles não vão ter um filho, certo? Por quê? Porque a espécie não encaixa, né? Para que haja a interação sexual e a reprodução, tem que ser da mesma espécie. Tudo bem? Eu falei, Tudo. mas vocês entenderam? Sim. Ai, os outros estão Estão dormindo? Não, né? Espero que não. Tem uns que não tem microfone. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. Ó, um exemplo aqui, para ficar bem fácil, tá? O reino, como eu disse, é o mais abrangente. Então, aqui, ó, você tem lagarto, você tem besouro, você tem um sapinho, você tem um ser humano, um leão, uma raposa, um lobo e um cão. No filo, cara, se você olhar aqui, já sai o besouro e a lagarta. Porque nesse filo aqui só tem um tipo determinado de animal, tá? Nesse caso, são os vertebrados, certo? Então, tem o sapinho, que tem a coluna vertebral, tem o ser humano, tem o leão, tem a raposinha, tem o lobo e o cão. Na classe, o sapinho foi embora. Por quê? Porque, na verdade, essa classe aqui que está abarcando esses animais é a classe dos mamíferos, aqueles que têm glândula mamária e produz leite. Sapo não produz leite, então é uma característica que separa ele da classe, tá? Aí a gente vai para o outro, ordem. Aqui quem saiu foi o ser humano. Por quê? Essa ordem aqui, né, que abarca esses animais, é a ordem dos carnívoros, tá? Então tem leão, tem a raposa, tem o lobo e o cão. Aí o que acontece? Dentro da ordem dos carnívoros, temos três famílias. Temos felídeos, canídeos e ursídeos, que são os ursos. E aí, essa família que vocês estão vendo são os canídeos, aqueles que são parentes do cão. Aí o gênero. Nós temos duas espécies nesse gênero, certo? O lobo e o cão. E o único indivíduo da espécie Canis familiaris é o queridíssimo cão, tá? Cachorro, beleza? O lobo, a espécie dele é chamada Canis lupus, tá? Esse Canis é justamente o gênero. É para vocês terem uma ideia de familiaridade, né? Então, por exemplo, se eu desse um exemplo aqui de Félix domésticos e canes familiares, certo? Eles têm um parentesco, só que é um parentesco acima do gênero, tá? Porque o gênero não é. O canis é um gênero e o Félix é outro gênero. Beleza? Agora a gente vai voltar lá
lá no, na socialização. Nossa Senhora. Deixa eu voltar lá. Beleza. Agora, então, o que é o gênero, tá? O gênero é a segunda classe, ou a segunda categoria taxonômica menos abrangente, tá? Ou seja, ela só está acima de espécie, né? Então, os organismos que compartilham um gênero, eles são muito, mas muito próximos. Eles são muito semelhantes, né? Então, é só você ver o exemplo que eu dei entre canis lupus e canis familiares, né? O lobo e o cão. Cara, eles são praticamente iguais, né? Se você olhar o jeitão deles, eles são iguais. Beleza? Então, essa era a segunda. A terceira, né? Por que as bactérias deveriam ser retiradas da UTI, né? Por que isso é importante saber, né? Por que é importante saber o como tirar as bactérias da UTI, né? E a resposta, parte de vocês, na verdade, a maior parte de vocês acertou, que é, vamos lá, não está vindo aqui, porque elas podem ser nocivas na UTI, né? Elas podem causar graves problemas para os doentes da UTI, porque eles estão com com a imunidade baixa e tudo mais, tá? Então é por isso que a gente tem que combater essas bactérias da UTI, beleza? Então, agora vamos para a próxima aqui, né? Aqui vem outra parte do Linneu, né? Então eu falei para vocês anotarem os nomes científicos e verem quais eram as regras, mais ou menos, né? E as regras a gente viu a semana passada, né? Bom, eu peguei aqui dois nomes: o Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginosa. Se vocês olharem, os dois estão em itálico, né? Ou seja, com essa letra inclinada. Eu poderia também. Hum, Deixa eu perguntar para vocês. Como eu coloquei aqui o nome científico, será que está destacado? E é uma pergunta para vocês. Olhem para a Não, apresentação. O nome científico está destacado? acho que não. Não, né? Então eu errei, né? Olha só, vocês acabaram de ver o erro do professor. Ah, como a gente corrigiria isso? O nome científico tem que estar destacado do texto. Como a gente faz isso? Aquele, naquele, naquele exemplo que está no texto que eu fiz o slide, tá tudo em itálico, não tá? Tudo. Não só o nome Sim. científico. Como eu faria para destacar o nome científico, então? Colocar em itálico, né? Mas aí que tá tudo em itálico. E aí acabou Colocar, não destacando, né? colocar em negrito? Colocar em negrito, pode ser, exatamente. Então eu vou corrigir isso agora, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem negrito. Tá em negrito. Eu posso sublinhar, então. Ótimo, já sublinhei. Perfeito.
Pronto. Aqui, agora sim, ó. Tá vendo? Agora está destacado. Então, o que acontece? O nome científico ele tem que estar sempre destacado do texto, tá? Ou com itálico, ou com sublinhado, ou com negrito, não importa, tem que estar destacado. O nome científico sempre vai ser nomes latinos, ou seja, em latim. Por quê? Porque como o latim é uma língua morta, né, ele não vai sofrer alteração ao longo do tempo. Não é que nem em português. Cara, tem expressões que eram faladas pelo meu pai que na minha geração não se falava mais e hoje já estão esquecidas, né? Ou seja, a língua que é falada, que está viva, ela está em constante transformação. Então, ela não é um bom parâmetro para fazer esse tipo de nomenclatura, porque senão o nome científico vai mudando, e é uma coisa que a gente não quer, né? A gente quer que ele se mantenha ao longo do tempo, para todo mundo conhecer. Por isso o latim é uma boa, né? Outra regra, como vocês podem ver, o nome científico sempre tem dois nomes, na verdade, um em maiúsculo e um em minúsculo, né? O primeiro nome em maiúsculo é sempre o gênero, e hoje você já sabe o que é gênero, tá? E aí, na verdade, o segundo é espécie, né? A gente chama de epíteto específico. Agora, pergunto a vocês, essas duas são duas bactérias, né? Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Pensando somente no nome científico, em tudo que a gente falou até aqui, elas são muito aparentadas? Elas compartilham muitas características ou elas são mais afastadas? Eu acho que elas compartilham. Mas elas compartilham muita coisa? Eu acho que não. Acho que poucas. Por que não? Porque eu li lá no texto que uma age diferente da outra. Ok, tem características diferentes, perfeito. Mas só olhando o nome, Ingrid. O segundo nome tem um pouco, assim, de... Na verdade, se a gente olhar o nome, elas compartilham gênero? Elas têm o mesmo gênero? Eu acho que sim. Não, olha aqui, ó. Uma é Pseudomonas aeruginosa. Então, o primeiro nome não é o gênero? Uhum. É o nome do gênero, Pseudomonas. Esse é o gênero dessa aqui. E a segunda, qual o gênero dela? Áureas. Staphylococcus. É. Esse é o gênero. Ou seja, os gêneros são diferentes, não são? Sim. Então, elas são muito relacionadas ou pouco relacionadas? Pouco. Pouco relacionadas, porque os gêneros são diferentes, tá? É a mesma coisa que o gato doméstico, que é Félix domesticus, e Canis familiares, né? Se você olhar, Félix e Canis são gêneros diferentes. Ou seja, na verdade, eles não compartilham muitas características, né? Um gato é diferente de um cachorro, a gente sabe. E aí que tá, aqui é a mesma coisa. Pelos gêneros serem diferentes, as bactérias, elas não compartilham tantas características, tá? Falando em características, a gente vai para a quinta pergunta, tá? Que é a seguinte: quais foram as características utilizadas no texto para diferenciar essas bactérias? Vocês, essa aqui foi mais difícil, porque não estava no texto, você não lia lá, né? Você tinha que procurar aquela informação. Mas, na verdade, algumas pessoas encontraram essa informação
e colocaram que, na verdade, a característica que separou no texto essas bactérias foi a característica genética. Foi feito um estudo chamado de metagenômica, que nada mais é do que pegar as bactérias do ambiente e capturar o material genético delas, tá? É isso que foi feito, tá? É um nome bonitão para a coleta de bactérias do ambiente, tá? Só isso. Então, foi coletada essas bactérias do ambiente, retirado o material genético delas e analisado isso. As diferenças mostraram que eram diferentes espécies, tá? E essa aqui, acho que metade de vocês acertou, beleza? Então, é o seguinte, se vocês quiserem estudar para uma prova ou algo assim, o que eu falaria para vocês? Depois desse bate-papo, ir lá no texto de novo e reler, tá? Porque isso aqui vai ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o que aconteceu no texto, beleza? Então, ah, alguma questão, alguma dúvida em relação a isso? Hum? Não. Não? E vocês, gente? As demais pessoas têm alguma dúvida? Coloca no chat. Ok, ok. Beleza. Então, estou deixando aqui a definição de espécie, tá? Como eu disse, indivíduos que se reproduzem e deixam descendentes férteis, tá? Isso é o que é uma espécie. Então, por exemplo, eu e minha esposa, se a gente quiser ter um filho, com certeza absoluta, esse filho vai ser fértil, tá? Porque nós somos de espécies iguais, né? Somos da mesma espécie. Se eu fosse, por exemplo, já teve casos de experimentos científicos com isso, tá, gente? Mas, por exemplo, se a gente tentar juntar um chimpanzé com um ser humano, não vai dar certo, né? Não vai ter descendentes férteis. Por quê? Porque não são espécies iguais, são espécies diferentes. Chimpanzés é uma espécie à parte e seres humanos, outra espécie, tá? Então, o que eu queria dizer, né, bater um papo, era justamente sobre isso, tá? Aí, na próxima aula, né, a aula da semana que vem, a gente retoma os reinos. Agora vocês sabem muito mais sobre o que é um reino, o que é um filo, e isso é... Oh, telefone. O que é isso? Pronto. Bom, então, gente, desculpa aí o telefonema no meio da aula, era uma mãe, olha isso. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, né, sobre reinos, gêneros, né, eu acho que é importante para a gente seguir para os próximos reinos. E aí vocês vão saber mais um pouco sobre nomes científicos, eu vou trazer, agora eu consigo, né, trazer o nome científico das espécies, né, porque agora vocês sabem como se escreve o que é cada uma das coisas. Beleza? Bom, gente, eu acho que a gente fica por aqui. Eu não sei quem vai dar a aula de práticas experimentais, tá? Não sou eu, porque eu fiquei com as aulas do segundo ano, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.